como fazer uma capa, ou também pode ser chamada de pasta, para notebook, com reutilização de calça jeans. Nessa aula eu vou usar a calça jeans com elasticidade, porque eu sei que muitas pessoas têm esse material para reutilizar e não sabem o que fazer. Você pode usar também o jeans 100% algodão, qualquer tipo de calça desse tecido mais grossinho, tá bom? Então vamos assistir a aula para poder aprender? Bora! Eu vou reutilizar uma calça cintura baixa feminina com elasticidade, mas você pode usar a calça que não estica, não tem problema. Eu comecei descosturando entre as pernas para poder abrir a calça. Você pode cortar também, mas eu prefiro descosturar porque assim eu aproveito melhor o tecido. Você vai abrir assim a calça, frente com frente, costa com costa. E você pode fazer de duas formas, com o notebook desse jeito, ó, nesse sentido. Tem que deixar pelo menos um dedinho de distância aí nessa parte da casinha do botão e do botão, porque a gente vai reutilizar essa parte. Então, começa a contar do seu dedo para o lado. Nesse caso aí do notebook, nessa posição, eu vou ter que ter costura dos dois lados. Então, no mínimo, se sua calça tiver elasticidade, deixa 2 centímetros para cada lado. Se sua calça for que não estica, 3 centímetros para cada lado de margem de costura. E embaixo, uns 5 centímetros. A tendência é sempre deixar mais, porque se caso ficar torto, você tiver que tirar um pouco, não faltar tecido. Já nesse notebook que é bem menor, eu coloquei nesse sentido, no sentido contrário do outro, né? Então, eu posicionei abaixo aí do cós, a partir do final do cós, deixei aquele um dedinho, ó, deixei aquele um dedinho ali em relação à casinha do botão lá. E o que eu vou fazer aqui? Eu não vou ter duas costuras, eu vou aproveitar e vou cortar só de um lado, porque eu aproveito essa costura que tem, ó, do centro das costas da calça. Então, aí eu equilibrei mais ou menos a distância e marquei nessa lateral, acho que 3 centímetros, e do outro lado ficam uns 2, porque aí vai ter uma costura. E embaixo eu deixei 5 centímetros, aquela regrinha, né? Sempre deixa um pouquinho a mais, se caso ficar torto, você vai cortar. Depois é só cortar nessa marcação. Primeiro eu cortei um lado e depois eu cortei o outro lado. Ó, aí eu acertei, ó, esse meio da costura das costas da calça, centralizei certinho e cortei a outra banda da calça, ó. Deixei um dedinho nessa parte aí do botão, porque eu vou aproveitar, preciso deixar esse espaço para eu costurar, né, essa parte novamente, e é só cortar. Depois de cortar essa parte, você vai abrir assim, vai posicionar por cima da perna de calça que sobrou. Eu até descosturei a barra para poder dar a largura. Vai cortar 1 centímetro a mais assim nessa parte de cima, ó, seguindo aí o contorno. Nas laterais igual e embaixo também igual, só vai acrescentar em cima. Essa parte você reserva que a gente vai usar mais pra frente. Agora eu dobrei novamente, nessa parte que não tem a costura, que tá aberto, você vai marcar 1 centímetro, tô usando um sabonete aí pra poder marcar. Aí você vai jogar assim, ó, descontando esse 1 centímetro que foi marcado. Por quê? É pra gente encontrar o meio da frente. Aí você pode fazer um pique que corta os dois lados, tanto a frente e as costas, pra gente saber o meio de cada lado. Peguei essa parte do botão, ó, a parte que tá cortada, que tá desfiando, dobrei assim no meio e fiz um pique também. Por quê? Essa parte vai ficar pra baixo, a gente vai costurar aí. Aí é só costurar em toda a volta assim, por cima já dessa costura que tem. Se ficar muito duro na hora de costurar, se você for costurar na máquina doméstica, você pode martelar para amaciar o jeans. Então, depois de costurado, você vai pegar a parte da casinha do botão, vai colocar assim, ó, acabamento para baixo. Para cima fica a parte que tá desfiando, só para você saber o tamanho aí. Você vai medir desse espacinho que tá aí, pode ser 1 centímetro. Vai marcar daí até lá na parte das costas, no cós, e vai deixar 1 centímetro a mais, ó. 1 centímetro a mais para trás e 1 centímetro a mais para frente. Pô, você pode até deixar, em vez de deixar 2, você pode deixar 3, porque conforme a gente vai encher a bolsa, né, ela tem que dar um espacinho para não ficar tão apertado. Então, você vai cortar um quadrado mais ou menos. Esse quadrado vai ser o suficiente da largura dessa medida aí, mais ou menos igual. O meu não deu igual, mas você pode fazer a mesma medida, porque a gente vai costurar, né? Então, vai dar certinho. Então, a largura, ó, pode ser quase igual. A minha ficou 2 dedinhos menor.
E o comprimento aí é essa medida que você mediu, né? Suficiente para poder costurar aí esse fechinho e envolver lá atrás, ó, no cós. Mas não é na parte de baixo do cós, é na parte de cima do cós. O meu até ficou grande, vou cortar um pouquinho. Então, você vai cortar 2 e vai posicionar assim, ó, parte de fora com parte de fora, jeans com jeans. E eu vou arredondar esses cantos. Aí eu dobrei no meio, posicionei a minha régua de canto arredondado. Se você não tiver uma marcação de 4 centímetros, aí é só você usar um prato, alguma coisa arredondado, tá? Aí marquei e cortei os dois lados. Aí você dobra aí novamente para encontrar o centro e dá um pique. Você vai pegar a partezinha da casinha do botão, a parte que vai ficar para fora, né? A parte que tem um acabamento para fora da peça, ela tem que ficar assim, ó, jogar por cima do jeans, ó. Ó, você vai girar assim, tá vendo? E vai costurar. Também eu encontrei o meio aí, ó, com um pique. Aí você costura bem na pontinha, com ponto, só na pontinha mesmo. Aí você vai colocar aí a parte do forro por cima e vai passar uma costura aí nessa volta e vai deixar aberto nessa parte para você desvirar. Uma costura com uma margem de 1 centímetro. Então, primeiro eu costurei bem na pontinha, ó, essa parte da casinha do botão. Depois eu posicionei, ó, jeans com jeans. Na verdade, essa calça nem é um jeans, é uma sarja, mas tá valendo. Costurei com uma margem de 1 centímetro, um ponto reto em toda a volta. Tô usando uma máquina industrial, que é a Sansei MQ4. Já tem resenha dela aqui no canal. Vou deixar o link aqui no box de informações, a resenha e onde você pode encontrar essa máquina. E eu gosto bastante nessa parte dos cantos arredondados, que ela tem a função parada de agulha para baixo. Então, eu vou girando assim o tecido e toda vez que ela para, ela fica com a agulha para baixo. Isso é ótimo. Eu reforço sempre quando tem emenda assim de jeans, sabe? Quando eu reutilizo jeans. E é claro que você também consegue, né, costurar com a máquina doméstica, como eu sempre já mostrei aqui. É só você martelar o jeans para amaciar, trocar a agulha por uma mais resistente. Só que a máquina industrial é muito mais potente, resistente, mais rápida, né? Então agiliza o trabalho. Depois é só desvirar. Aí eu passei. Aí você pode dar uns piques, sabe? Bem nessas pontinhas arredondadas por dentro, né? Pra poder deixar tudo vincadinho. Passei em volta. E é só passar uma costura bem na pontinha. Bem na pontinha mesmo, ó. Eu uso sempre o pé calcador como referência. Aí vai costurando. Costurando esse cantinho arredondado. Com essa função de parada da agulha pra baixo. Fica perfeito. Bem mais fácil de costurar. Vou dobrar no meio para dar um pique para encontrar o centro da peça. Lembra que eu fiz aquela marcação de 1 centímetro aí, que ainda vai ser costurado. Então, ó, você vai pegar pelo meio, né, que já tá aí o fechinho. Aí vai posicionar uma régua para poder encontrar o meio lá em cima também, ó, para ficar certinho, para distribuir certinho. Pela marcação aí da frente, ó, eu encontro o meio das costas também. Então, eu vou pegar essa parte que vai ser a tampinha, né, da bolsa. Vou marcar 1 centímetro aí, nessa parte que tá aberta, né, sem ser a parte arredondada. Vou encontrar com o meio das costas, onde vai ser as costas da bolsa. Você vai posicionar assim essa marcação bem rente ao cós. E você vai costurar por cima da costura que já tem no cós. Aí ela vai ficar distribuída certinho no centro das costas da bolsa. Costura reta. Aquela parte que estava reservada para fazer o forro, então também fiz uma marcação, ó, de 1 centímetro. Essa parte é a voltinha do cós, é a marcação de cima, né, do forro. Aí você vai jogar por baixo, aí, ó, do cós, vai usar de referência essa marcação, vai alinhar tudo certinho e vai costurar aí por cima do cós. Naquela hora que você costurou a tampa, já poderia costurar tudo junto, mas eu prefiro costurar um de cada vez, eu acho que assim fica melhor. Aí você vai, ó, dobrar essa aba aí, ó, da tampa da bolsa, para você não costurar ela. Aí você joga assim, ó, dobra tudo pro lado. Nessas partes mais grossas, martela, tá? Principalmente se você vai usar a máquina doméstica, para evitar de quebrar a agulha. Vou girar assim a bolsa, para te mostrar melhor.
Aqui eu tenho a parte de fora da bolsa e aqui eu tenho o forro. Então, você vai, ó, alinhar bem o cós, para eles baterem certinho aí na lateral da bolsa. Vai começar a fechar, ó, o fundo da parte de fora da bolsa. Fecha, reforça a costura nessa parte que tem o fecho, tá? Aí, lateral, toda essa lateral da bolsa e do forro. E aí, o fundo, você não vai costurar tudo, você vai deixar um espacinho de uns 8 dedos para desvirar. Eu deixei nesse meio aí, mas poderia ser nessa ponta, tá? Não tem problema não. Deixa só um espaço suficiente para poder desvirar a bolsa. Aí, você passa a costura aí, toda essa parte que eu mostrei, uma margem de 1 centímetro. Eu sempre reforço essas partes que tem coisas mais grossas, sabe? Para poder ficar bem certinho. Também reforço a costura quando tem essas partes que a gente cortou o jeans, que já tem uma outra costura, porque pode descosturar. Aí eu sempre dou um retrocesso por cima. Aí eu vou até o final aí a costura, giro o tecido, ó, agulha para baixo, parada de agulha para baixo, isso é muito bom. Se a sua não tiver essa função, é só você girar o volante, deixar a agulha para baixo e costura toda essa lateral da bolsa, onde tá grosso, você reforça a costura. Nessa parte aí, ó, ficou sobrando um pouco, aí eu dei uma pencezinha, mas isso é uma parte de dentro do bolso, não vai aparecer na bolsa, tá? Porque o jeans, ele estica, né, já é usado, então acontece isso. Então, vai costurando, costura aí no cós, reforça sempre as partes que tá grossa e deixa a abertura para desvirar. Então, aí, ó, a parte que tá aberta ainda não desvira. O que você vai fazer? Para não ficar o fundo soltando, você vai juntar essas duas pontas, ó, do fundo da bolsa com o fundo do forro. Você vai dar uma costurinha só nessa pontinha, sem pegar na costura que já tem, só nessa pontinha mesmo, assim, ó, desse jeito. Aí, vai pegar na abertura, vai jogar tudo assim, ó, desse jeito que eu tô mostrando. Ajeita tudo certinho. Você pode pegar a tesoura lá por dentro, ó, ajeitar esses cantinhos para não ficar embolado. Essa abertura que ficou, joga 1 centímetro para dentro, 1 centímetro para dentro dessa pontinha, né? E dobra assim, ó, tudo assim, e passa a costura bem na pontinha. Agora você joga o forro para dentro e tá pronta a sua capa ou pasta para notebook, pode virar até uma bolsa. Então, ó, esse é o resultado final. Eu até costurei a etiquetinha depois aí, ó. Ficou assim, forradinha. Aí é só guardar, ó, tudo certinho, ó. Esses bolsos de fora você pode usar para colocar o carregador, caneta, o que você quiser. Fechou aí. E aí nas laterais, ó, ficou o passador. Já deixei estrategicamente assim. Se caso o seu não ficar, você pode tirar, movimentar, né, para poder ficar, para você botar uma alça, se você quiser. Peguei uma alça de uma bolsa que eu já tinha, pronta, ó. E as costas, ó, ficou assim, desse jeito. Esse bolso já não tinha aí, eu já tinha usado para uma outra coisa. Então, ó, dá para usar como uma bolsinha, para carregar o que você quiser. Fiz uma outra com uma calça que estica bastante e eu deixei só 1,5 centímetros de cada lado. Não deixei muita margem não nas laterais não, ela ficou bem justinha. Só vai dar certo isso se a calça esticar bastante. Ó, fica bem grudadinho aí. Aí ficou uma capa mesmo, porque não dá nem pra ser bolsa. Aí ficou nessa posição, né, porque esse notebook é grande. Então é isso, espero que você tenha gostado. Me conta aí se você gostou mais. Essa aí ficou tipo uma pasta e a outra ficou uma bolsinha. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!